Olá pessoal, está começando mais um Condomínio Informal, o programa que trata o universo condominial de maneira leve e descontraída. Eu sou o Rogério Tacitani, estou aqui com o meu time de síndicos 5 estrelas e hoje a gente vai falar sobre gestão de contratos. O que a gente acha importante nisso? Como funciona geralmente? O síndico recebe o contrato do prestador, encaminha para o jurídico ou para a administradora fazer a verificação, recebe de volta, assina e está tudo certo. Tá tudo certo? Não, não tá tudo certo. O síndico precisa também controlar esse contrato. E sobre isso que a gente vai falar hoje. Vanessa, você quer começar? Posso começar. Adoro contratos, principalmente os que me favorecem. Bom, é importante falar o seguinte: ninguém precisa ser advogado para saber ler um contrato. Os contratos, eles já vêm separados por cláusulas que facilitam para aqueles que não são da área jurídica o entendimento. O mínimo que se espera de um síndico é que ele saiba qual é o objeto deste contrato, qual é o escopo deste contrato, saiba qual o prazo, não é? Como funciona a questão da rescisão. Porque hoje, por exemplo, eu estava em reunião com um cliente e ele me disse, olha, eu rescindi o contrato com a administradora e depois, para minha surpresa, a rescisão era de 60 dias. Aí eu disse, meu Deus, 60 dias? Ele disse, pois é. Eu falei, de praxe, são 30 dias. Ele falou, pois é, só depois eu vi. A questão, por exemplo, de contrato dos elevadores, um contrato muito importante, porque é o meio de locomoção. É obrigatório. Meio de locomoção obrigatório, assim como o seguro, para os condomínios terem seus empreendimentos. Normalmente, os prédios, isso não é uma regra, mas normalmente, os contratos, eles rezam em seu bojo, no escopo, tem que saber qual é o escopo dos contratos, o que é que você pode pedir e o que não, peças dos elevadores. Porém, existe também uma cláusula que são as excludentes, é aquilo que não está dentro do contrato e que normalmente acontece nos prédios cotidianamente. A exemplo das botoeiras das cabinas dos elevadores, dos carros dos elevadores, né? Não sei se todos sabem, a gente paga, inclusive, uma taxa para a prefeitura. Em maio. Né? Tá chegando. Para a utilização dos elevadores nos empreendimentos, porque é sim um meio, o mais seguro, inclusive, de transporte. O que eu digo com isso? Que basta uma leitura mais concentrada, mais apurada dos síndicos para saber para que serve determinados contratos. Exemplo de um contrato de gerador. Contrato de gerador, normalmente, tem lá com com a troca do óleo, com a troca do filtro, só a manutenção preventiva, de 6 em 6 meses, normalmente acontece isso. Como é que é o seu contrato? Será que já tem a troca do filtro e do óleo? Será que não? Será que fica mais em conta de um outro jeito? Quando acontece isso? Lavação das caixas d'água, não é? Tem condomínios que nunca lavaram uma caixa d'água, lodo puro. Não é? Que aí começa a dar problema nas unidades privativas. É uma outra obrigação. Uma outra obrigação. Quando tem que lavar? Recomenda-se de 6 em 6 meses. Pode mais? Pode também. Então, assim... Pode menos? Não. Pode menos? Não. Mas pode mais. Então, assim, são especificidades... Menos tempo, viu, gente? Não menos vezes. Você pode lavar em menos tempo. Exatamente. Então, assim, você pode, efetivamente, não ter o conhecimento técnico-jurídico para um contrato, mas tem que saber ler. Tem que saber olhar, tem que saber o que está se tratando, o que é que está assinando. Não dá para assinar nada no escuro. Sim. Porque depois a responsabilidade vai ser sua. E eu ia falar isso, né? Porque você assina um contrato e, por exemplo, a gente estava conversando antes que o contraprestador tem uma obrigação, né? Vamos supor, de repor a peça, o motor do elevador, que é um item caríssimo, né?
E ele apresenta o orçamento, fala para você que não está previsto, você vai, aprova, paga e você onerou o seu condomínio por um fato que você deveria dominar, né? Você deveria saber. Você não precisa decorar o contrato. Mas a partir do momento que ele te mandou lá uma conta de 30, de 50 mil reais de um motor de elevador, você vai e leia o contrato. Sim. E procure até uma ajuda jurídica para verificar se está contemplado isso ou não. acontece muito em jardim, manutenção de CFTV, porque, então... E existem contratos e contratos. Eu dei um exemplo extremo, mas... Mas eu acho que é interessante colocar... O diabo está no detalhe, né? Exatamente, porque o que acontece? Você tem diferença de mercado em valores de manutenção de CFTV, por exemplo, certo? Você tem uns contratos muito baratos, mas que eles vão... O que ele contempla? Uma visita mensal para vistoria. Qualquer serviço que for feito diferente daquilo, seja câmera, seja portão, seja qualquer coisa, vai ser cobrado à parte. Então, você tem que ter modos de mensurar se esse pagamento à parte é vantajoso ou não para aquele condomínio, certo? Então, você precisa ver. Outros contemplam essas trocas, contemplam a mão de obra, mas aí o cara vem dar uma desperta e falar, para trocar aquela câmera é tanto de equipamento e tanto de manutenção. Mas espera, no seu... E uma outra questão que você colocou, que isso também é uma questão de portão. Todo condomínio tem portão. Uhum. O contrato é 24 horas. Isso. Porque... Parece brincadeira, eu não sei se acontece isso com vocês. Sim. Mas o portão, ele Só dá quebra problema à noite. de madrugada e finais de semana. Você já ouviu falar na lei de Murphy? Exatamente. Aí, quando você vai ver o contrato, você fala assim, peraí. Segunda a sexta, das 8 às 18. Teve um condomínio que eu assumi, que eu olhei, o problema deu às 21 horas. O prestador escreveu, aquela frase pronta. Me desculpe, mas a prestação dos serviços é de segunda a sexta, até às 20 horas, e sábado só até o meio-dia. Eu pensei, oi? Não, é o portão, né? O negócio é a segurança. Eu rescindi o contrato, claro. Contratei outra empresa e rescindi o contrato. Aí ele me procurou e disse, mas que horas que eu vou descansar? Aí eu falei, e que horas que eu vou descansar quando a segurança me fala que o portão quebrou e que você não pode atender? Então, assim, vocês perceberam? Será que o contrato contempla aquilo que necessariamente... Que é necessário para precisa o prédio? Não é uma fórmula mágica, né? Não é que nem bolo. Condomínio não é igual bolo. Eu sei que eu fui participar de uma concorrência. E até bolo tem receita diferente. Pois é, né, teve uma concorrência que eu participei, eu lembro até hoje, em Taboão da Serra. É longe, mas eu fui convidada, fui com o maior prazer do mundo. Um conselheiro do grupo da comissão de síndicos perguntou assim pra mim, e a senhora vai cuidar do portão? Aí fiquei muda, assim, tipo, eu falei, oi? Aí ele disse, aqui o portão quebra muito. Quando o portão quebrar no sábado, a senhora vai vir cuidar do portão? Porque a gente quer que faça constar isso no seu contrato. Eu falei, olha, querido, desculpe, mas não, eu não vou cuidar do portão. Eu vou gerenciar para que o portão primeiro não quebre. E se quebrar, vai ter a manutenção adequada para tanto. Agora, desculpa, não, eu não estudei para consertar portão, embora eu entenda bastante coisa de manutenções preventivas e corretivas. Mas eu consertar, não. Aí ele saiu na sequência. E quando o zelador sair de férias? Você fica no lugar dele? Eu disse, de jeito nenhum. Todo mundo me olhou assim, que louca. Por isso também que é importante a gente trazer aos contratos aquela questão também da tabela de SLA. Pedem isso pra gente normalmente. Claro que eu cobro mais, inclusive, para assinar qualquer contrato com SLA. Mas é claro, a gente também pode colocar algumas tabelas dessas para os prestadores de serviço também se posicionarem responsabilidade nos contratos. O contrato, você precisa analisar a parte comercial, que ela é feita pelo síndico. As cláusulas na letra da lei, quem faz isso é o jurídico. Sim. Certo. Mas você também tem que determinar se você quer uma manutenção preventiva ou uma manutenção preventiva e corretiva. Eu acho que é importante as pessoas saberem essa diferença. Sim. Alguns contratos contemplam as duas, outros contemplam só uma ou outra, né? Isso é muito importante. Então, o que você tem que... Eu falei isso numa concorrência de síndico, não sei se gostaram muito, mas... Primeira coisa que você tem que fazer é determinar o tipo de prestação de serviços que você quer, né? Então, eu quero... Não adianta eu querer comprar uma Ferrari pelo preço de um Fusca. Não dá. Certo? Não vai rolar. Tem alguma coisa errada. Se você encontrar, tem alguma coisa errada. Então, a análise também precisa ser financeira.
A gente que tem experiência de você olhar um contrato e falar assim, nós estamos pagando muito com um contrato de portão. Tem um aqui por 3 vezes menos. Peraí. Então, eu gosto de dar preço. 24 horas? É preventiva e corretiva? É não sei o quê? Você já mata metade dos... E além de tudo isso, né? Do contrato, a gestão de contrato também implica em você verificar se a contraprestação está adequada. Então, assim, você pode pegar esses 2 contratos do reparo do portão. Eles podem ser idênticos. Só que esse que cobra 3 vezes mais, ele realmente vai lá e vai resolver o problema. E o outro, não. O que eu costumo... Tem um prestador nosso que a gente gosta bastante, de CFTV. Eles cobram um pouco a mais, mas o que ele fala? Ele fala que ele confia no trabalho dele, que quanto melhor ele trabalhar, menos ele vai precisar atender emergências. Exatamente. E outra, ele mantém então, o contrato no prédio. Né? Isso também precisa ser avaliado. Entendeu? Porque não adianta o cara me atender todas as horas que as 24... O que foi que eu vou tirar? O Carlos quer falar, vocês não deixam. Eu não falei nada. É esse o problema. Daqui a pouco eu passo pra você. Eu não falei nada. Pera aí. Tá vindo de verde hoje. De verde tá ótimo. O que é interessante colocar é que não adianta o cara se propor a atender 24 horas. Não é salutar para o condomínio ele estar no condomínio 7 dias por semana à meia-noite. Porque isso quer dizer que o portão tá quebrando. Né? Ou que a câmera tá quebrando. O ideal é que ele não precise vir, que a gente não tenha problemas. Mas se precisar, ele está lá. Ó, uma questão de contrato que ninguém observa. Carlos, vou falar contigo agora. Carlos, como é que funcionam os seus contratos de desentupimento? Né? Eu já vi alguns contratos em alguns condomínios que eram muito baratinhos, mas que quando tinha um problema que chovia muito, a água dava refluxo, bum! Contrato no contrato por metro linear. E aumentava o metro linear. Como funciona para você, Carlos? No caso específico desse tipo de contrato, eu tenho apurado. Se for, por exemplo, um condomínio de casas, eu faço questão de ter um contrato anual que eu já tenho um preventivo de limpeza de caixa de gordura, de todas as tubulações das casas, para justamente evitar situações críticas. Mas eu queria chamar a atenção para 2 pontos aqui que vocês já abordaram de alguma forma. Primeiro, usando o exemplo que a Vanessa colocou, né, do portão quebrar à meia-noite e o prestador de serviço só trabalha até as 20 horas, né? Isso é extremamente importante. Pode parecer bobagem, mas é extremamente importante você ter essa percepção, né? Se os contratos realmente atendem à necessidade do condomínio. Porque uma coisa é você ficar sem uma câmera que queimou durante uma semana. Queimou uma câmera, paciência, até repor, enfim. A câmera não é essencial. O portão é. Se você tiver um portão quebrado, isso afeta diretamente a segurança do prédio, a segurança dos moradores, enfim. Vulnerável. Então, são coisas totalmente distintas e a gente tem que fazer, é obrigação do síndico fazer essa análise. E o segundo ponto que o Rogério começou o programa exatamente desta forma, abordando esse ponto, é você se preocupar em garantir que aquelas cláusulas que você assinou, aquelas cláusulas de contrato, ou até mesmo não você simplesmente herdou um contrato, você garantir que aquelas cláusulas estão sendo cumpridas. Gente, eu tenho certeza que vocês já passaram por alguma situação similar, talvez até mais de uma vez. Recentemente, um dos condomínios que a gente tem, que é um condomínio comercial, a gente teve que fazer um serviço de limpeza nas tubulações de ar-condicionado do condomínio, e o prestador de serviço que tem contrato mensal me mandou um orçamento para fazer essa limpeza. Eu falei assim, peraí, não estou entendendo. Por que isso? Eu falei assim, não, porque isso aqui não está coberto no nosso contrato. Eu falei assim, como não está coberto? Você tem conhecimento do seu contrato? Não, eu tenho certeza que não está. Eu falei assim, então tá bom. Então traz o seu contrato que você tem na sua mão, eu vou trazer o meu e a gente vai sentar e vamos bater. E aí eu mostrei para ele, ó, e era a mesma versão. Não é que ele estava com um contrato recente e o condomínio com um mais antigo, era exatamente a mesma versão. Tá aqui, ó, olha a cláusula. Isso aqui você não pode cobrar, porque esse serviço, detalhe importante, esse serviço tinha que ser feito aos domingos, porque o prédio, como funciona até sábado, é um prédio voltado para a área médica,
teria que ser feito aos domingos. E lá estava prevista a cláusula de que esse tipo de serviço seria feito, inclusive, nos finais de semana, sem cobrança extra de taxa. Então, sabe, é esse tipo de detalhe que a gente tem que se atentar. E tomar cuidado para as questões de prejuízo financeiro ao Isso. condomínio. Sim. Teve um condomínio que eu assumi, a gestão anterior tinha rescindido com a administradora, e tinha também essa questão dos 60 dias, e ela ingressou com a ação judicial em face do condomínio, quando eu já estava, inclusive, mas não fui eu a pessoa responsável pela rescisão, mas o condomínio foi condenado ao pagamento da indenização que já existia também no próprio contrato. Isso assim, nós recorremos, foi tudo isso já em última instância. Foi condenado ao pagamento da indenização prevista no contrato por não cumprimento do aviso prévio, que já constava. Teve um outro caso de uma rescisão de um contrato também de monitoramento do CFTV, que fizeram um contrato de comodato com 3 anos amarrando o condomínio ao contrato. E assim, houve a rescisão também de forma irregular e sim, na justiça, o condomínio foi obrigado a pagar a multa rescisória. Assim, então tem que tomar um cuidado. Você tocou num ponto fundamental. Esses contratos de longo prazo com fidelidade, Sim. esses são os que a gente tem que mais tomar perigosos. cuidado. Eu entendo que a gente tem que submeter a assembleia para, principalmente, essa questão de locação de equipamento. O síndico não pode decidir isso sozinho. Sim, na Mas oportunidade você foi o sabe que síndico e o corpo diretivo. E aí... Eu aprendi a tomar uma precaução para esse tipo de contrato de fidelidade de 2, 3 anos. Tudo bem, você quer fidelidade, eu assino. Põe cláusula de SLA. Se você não atender tais e tais e tais situações num prazo X, rescisão motivada. prazo Y, rescisão motivada. Então, Com isso, eu acho que você acaba protegendo o condomínio para garantir o seguinte: você acha que vai ter um contrato garantido por 2, 3 anos? Vai, desde que você faça a contrapartida da prestação de Mas serviço. uma E questão... ratificado em assembleia, para Sim, a justamente ratificação dividir responsabilidade. sempre é Uma válido. questão que eu já vi muito, Carlos, lógico, tem prestadores e prestadores, mas o cara coloca o parque de câmeras e de máquinas lá e ele sabe que o contrato dele é de 60 meses. No fim, aquilo lá vai ficando sucateado. Você precisa trocar, né? E esse é uma forma de gestão de contrato que é importantíssima. Você tem que obrigar o cara a manter o parque de máquinas funcionando com a mesma qualidade, porque isso está em contrato. Não é porque o contrato está acabando que ele tem que largar a mão. Claro. Se ele fosse deixar de investir no último ano, por exemplo, isso tinha que estar em contrato. Nos últimos 12 meses não haverá troca também, de equipamento, qualquer coisa assim. A gestão assim. de contratos que a gente pode colocar a questão portaria remota. Eles fizeram um projeto para aquele lugar. Eles cobriram toda a segurança e confirmaram que conseguiriam cumprir o contrato de forma satisfatória, certo? Se entra uma pessoa pelo muro e tira uma bicicleta, isso é responsabilidade deles. Claro. Certo? Eles fazem o monitoramento do condomínio. Eles fizeram um projeto de segurança, eles apresentaram o projeto do condomínio, eles são os responsáveis. Garantiram. Com certeza. Entendeu? Só que a primeira resposta que a gente tem é qual? Não, é um ponto de vulnerabilidade. Você me avisou que era um ponto vulnerável? Você propôs uma correção para esse ponto vulnerável? Ah, não, então a responsabilidade é sua. Por isso que eu sou sua. sempre favorável ao faz o diagnóstico, é consultor, só traz as análises de risco. O outro executa, o outro faz. Porque quando você faz essa casadinha e todo mundo faz tudo, ninguém na hora é responsabilizado por nada. Isso é lamentável, né? Não, é a própria gestão de contrato. Tá no contrato o projeto? Né? Não tá no contrato? Você tem no contrato? Você tem comprovado que você me mandou essa vulnerabilidade e eu não aprovei? Não. Uma outra questão também que pegou bastante agora na pandemia e que eu sempre peço para observar é a questão dos índices de reajuste nos contratos. Vocês perceberam que o GPM subiu consideravelmente. 28. E aí os contratos normalmente acaba sendo até um pouquinho cola dos próprios prestadores de serviço, das empresas, mantém um índice de reajuste que está indo na contramão da economia.
que isso vai trazer uma desvantagem financeira ao condomínio. E um desequilíbrio. E um também, né? desequilíbrio, Claro. porque imagina, a previsão orçamentária é X, e aí quando chega no final, por conta das revisões dos contratos, tá lá 3x, né? Então, assim, a gente tem que observar essas questões também, de ordem financeira. E negociar, né? Ninguém é obrigado a ser economista, mas tem que saber ler as matérias, pelo menos financeiras, de índices de reajuste de contrato, porque tem gente que não lê nada, né? Hoje em dia só ficam lendo mensagens de Facebook, Instagram e mais nada. Vive no mundo de Alice. E o título das matérias, né? E os títulos, já sei o que é. O que é mesmo? Não sabe nada. Então, assim, é imprescindível que haja... Todos os contratos podem ser mexidos, não é? Por isso que é importante verificar o primeiro contrato e, sempre que possível, fazer os aditamentos a estes contratos, porque isso demonstra e denota controle de gestão, controle financeiro, controle contratual dos processos. Isso é importante, é imprescindível, porque tudo pode ser mudado, a gente só não consegue ressuscitar os mortos, né? Independe também. Mas essa questão é importante, porque senão você acaba trazendo, sem perceber, um aumento maior. Eu sou muito favorável a que, se o contrato faz lei entre as partes, é sempre importante chamar o prestador, assim como você fez. Me traz seu contrato, que eu vou trazer você traz o seu contrato, que eu vou trazer o meu, para a gente poder conversar e chegar no denominador comum. Olha, estou satisfeito com a prestação do serviço, quero realmente continuar. Só que, olha, nós temos um problema aqui, que sim, nós assinamos naquela oportunidade, mas houve uma modificação, vamos modificar de novo, vamos ver. E se não houver acordo, você pode rescindir, porque tem a cláusula de rescisão ali. Exatamente. Mesmo com os nossos contratos. O que é que alguns condomínios têm feito? Eles têm desrespeitado a nossa liberdade, inclusive contratual, e colocam como se fossem perfeitos contratos de adesão, contratos elaborados e redigidos pelo próprio condomínio, que muitas vezes os síndicos nem têm essa liberdade ou essa ideia de, olha, me dá aqui o contrato para eu dar uma lidinha antes e só assina no dia da assembleia. Acontece? Acontece. Tem contratos que trazem até advertência para o síndico. Não, a gente recebeu uma resposta um dia desses. Me pediram a minuta, eu mandei, né? Só que a minuta que vai ser assinada pelo síndico é esta, para a sua análise. Aí eu respondi, eu falei que, olha, a resposta em 7 horas é impossível, né? É de rir, né? Pra rir. E a aprovação de tudo o que for comprado, eu não concordo, porque eu excluo as obrigações legais e as emergências, porque senão eu vou ser responsabilizada por né? Então, tem as não tem cabimento. Aí ele me respondeu, não concordamos com as suas colocações e você mandou X e nós vamos pagar 2/3 de X. Obrigado, declínio da concorrência. Tá certa, né? Tá certo. Teve um caso também que tava tudo tão lindo, um casamento perfeito. Aí a moradora falou assim, você mandou a sua proposta? Eu falei, claro. Você pediu o portfólio, pediu a apresentação e a proposta. Ela falou, não, meu amor, você foi muito bem recomendada, a gente quer você. Aí eu disse, ok, tá bom, mas a minha proposta para este condomínio é o valor X. Ela disse, não, você não tá entendendo. Eu pensei, então me explica, claro, me explica o que tá acontecendo. A gente só paga R$ 2.500 nesse condomínio clube. Você tem que ficar aqui fazendo plantões todos os sábados até o meio-dia. E a carga horária é de 8 horas semanais. Aí eu falei, olha, eu não sei se você percebeu, mas eu sou síndica. Eu não sou a zeladora, até baixo o salário de 2.500 para um zelador, para um condomínio clube. 8 horas, deve ser para ele também. E plantão de sábado, eu não faço plantão. Quem faz plantão é médico, enfermeiro, corretor de imóveis. Eu não faço plantão em condomínio nenhum. E se eu fizer alguma coisa do gênero, pode ter certeza que foi uma ideia minha de estar, de repente, em algum condomínio fazendo alguma coisa diferenciada. Agora, não é assim que funciona. Não, mas é a gente que faz a gestão do seu contrato. Ah, tá bom. Aí eu disse, querida, olha, eu agradeço muito, você foi muito gentil. Pode falar. Você mas podia eu ter não... falado, você faz a gestão dos contratos do prédio, que não é o meu caso. Aí eu falei, mas isso aí não me interessa. Como não? A pessoa que falou que você era excelente, incrível. Eu falei, eu realmente sou incrível, eu sou maravilhosa mesmo. Só que nessas condições
Não, de verdade, nenhum condomínio meu eu tenho uma situação desta. Ela falou, mas tá tanta gente querendo entrar aqui. Eu falei, pega essa tanta gente e já passa na tua peneira. Aqui não. Carlos, para acabar rapidinho, Não, por favor. tranquilo. É interessante que as pessoas querem estabelecer não apenas a sua prestação de serviço, mas aquilo que você efetivamente Parece que vai tá te dando cobrar um por emprego, isso. né? Enfim. Mas a gente não escuta isso falando sim. que você tirou o meu emprego. Você paga o teu salário, Priscila. Eu acho que, para resumir aqui tudo que a gente abordou, o ponto principal que tem que ficar para o nosso ouvinte é que, se você é síndico, é obrigação sua garantir que os contratos assinados pelo condomínio, sejam por você ou pelos seus antecessores, sejam rigorosamente cumpridos, principalmente aquelas cláusulas que normalmente ninguém... As letras miúdas. Ninguém se preocupa E em o verificar, advogado não vai né? verificar proposta comercial. Isso é muito importante colocar. Não faz Com parte do certeza. cunho de trabalho. E o ponto também que a gente precisa reforçar é que você assumir que o prestador de serviço está cumprindo 100% do contrato, desculpa, é fantasia. Porque não é assim que funciona na vida Na real. prática. Então, é sua obrigação. E você, que é morador e que efetivamente tem o hábito de criticar o serviço do síndico ou do zelador ou de alguém porque a manutenção não está adequada, verifica se efetivamente o condomínio deu condições, por exemplo, para contratar um bom prestador de serviço que cuide dessa manutenção. Enfim. Perfeito. Se não houve uma economia à base da porcaria. Pois é. Perfeito. Gente, estamos acabando mais um programa. O Carlos já fez um fechamento ótimo. Então, curta nosso canal, deixa seu like. A gente está em podcast agora. E a gente se vê a semana que vem. Um abraço.